Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou professora Maria Augusta, trabalho língua portuguesa no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Estou aqui com vocês hoje para o nosso primeiro encontro na turma para PRF. Concurso bom, não é, gente? Pois é. Bom e cada vez mais disputado. Isso acaba sendo um problema, não é, Augusta? Pois é. Concurso muito disputado, provas bastante seletivas. É uma coisa óbvia. Se cada vaguinha é muito disputada, aquela prova não vem banal, não é, minha gente? Eu até comento sempre com os alunos sobre isso. Que as provas da polícia hoje são extremamente seletivas, tanto da Federal, quanto Rodoviária Federal, quanto Polícia Civil. São provas bastante pesadas, difíceis. Em língua portuguesa, a prova é extremamente seletiva. Por que eu estou dizendo isso? Para me apavorar. Não, nada de apavorar. Mas para que você tenha consciência de que você precisa se preparar mesmo com disciplina, com determinação, olhando cada assunto abordado nas aulas com muito carinho, porque muitas vezes o aluno diz assim, Augusta, tal assunto assim, não merece, não precisa muito de atenção, não é alguma coisa um tanto irrelevante. E eu brinco dizendo assim, olha, em língua portuguesa eu não arriscaria dizer que existe algum assunto irrelevante. Eu acho que tudo é importante, sabe, gente? Inclusive, quando saem os editais, nós brincamos dizendo que mais fácil seria que eles colocassem assim, língua portuguesa, 2 pontos, tudo. Gente, porque eles colocam tudo que é possível ali naquele programa de língua portuguesa sempre, não é? Então, é realmente extremamente importante dar importância a tudo, dar valor a todos os pontos. Tudo tem a sua importância. Muitas vezes o candidato gabarita questões de assuntos que são basicamente mais difíceis, mais seletivos, mais complexos, e acaba errando. Aí, esses ele gabarita. E ele acaba errando aquele assunto que aparentemente é um assunto mais simples. Uma questãozinha de ortografia, não percebi que a palavra estava com S e é com C cedilha. Ou então uma questão de acentuação, puxa vida, errei uma besteira. Então, tudo é importante. Todos os pontos são importantes, não é? Então, nós vamos trabalhar aqui esses conteúdos que caem em todas as provas, que são assuntos realmente priorizados pelas bancas. Nós vamos ver esses assuntos. De vez em quando vou trazendo uma questão ou outra para nós comentarmos também. É lógico que o ideal é sempre trazer questões de provas anteriores, eu vou fazer isso sempre que eu possa, porque são muitos assuntos, eu sei que o tempo é sempre apertado, mas precisamos ver como as bancas cobram nas questões aqueles assuntos que vimos na teoria, não é? Muito bem. Eu aconselho, não sei se você já está fazendo isso, mas eu acho extremamente interessante e importante fazer um cronograma de estudos, dividir as matérias que você precisa estudar, pelo tempo que você tem para estudar, não é? Tenho alunos que vão dizer, eu estou desempregado, não estou trabalhando, não tenho filho pequeno, posso estudar todos os dias em qualquer horário. Augusta, eu escolho. Que maravilha, não é? Mas, ao mesmo tempo, é maravilha, mas é perigoso. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, você, por ter muito tempo livre para estudar, não sabe administrar seu tempo. E perde um pouco de tempo com alguma coisa que não interessa, ou a disciplina fica faltando a disciplina. Eu tenho tempo à beça, não vou começar hoje, amanhã eu começo. Ou então, hoje de manhã não estou afim, vou só começar à tarde também não começa, enfim. Então, gente, eu percebo que isso é fato. Muitas vezes, aquele candidato com menos tempo livre para estudar, com tempo mais apertado para estudar, estuda mais. Porque ele consegue administrar o tempo dele melhor, ele sabe que ele tem menos tempo livre e ele acaba administrando melhor aquele tempo e estuda mais. Então, muito cuidado com isso, tá? Com essa história de tenho todo o tempo do mundo.
E quem não tem muito tempo, veja o tempo que sobra para você estudar e faça essa divisão de matérias. Dia tal, dia tal, dia tal, vou estudar essas matérias. Dia tal, vou estudar essas. 2 horas por dia ou 3 horas. Faça esse quadrinho e ponha lá numa parede para você seguir com disciplina aquela divisão de matérias. Porque muitas vezes o candidato gosta de uma determinada matéria, e isso é da natureza humana, ele acaba estudando mais aquela matéria. E as outras, vão ficando para trás. Então, é uma tendência do ser humano, né? Eu adoro, processo penal. Aí ele só estuda processo penal e vai deixando as outras. E aí, cada vez ele fica melhor em processo penal e pior nas outras. Porque ele não gosta, ele não estuda, cada vez fica pior. Só que hoje, para você ter um resultado vitorioso, você sabe que você precisa ter um resultado bom em todas as matérias. Não adianta que você gabarite uma ou duas e que nas outras você tenha um resultado sofrível. Não adianta, gente. Então é preciso enfrentar mesmo as matérias de que você não gosta tanto, não é? Muito bem, minha gente. Então, tenha essa força de vontade para seguir com disciplina, com determinação, o seu programa de estudos, não é? Muito bem. Em língua portuguesa, nós vamos ver os conteúdos, mas eu já digo assim para você, seja curioso, seja aquele aluno, aquele candidato curioso. Como assim curioso, Augusta? Bisbilhote, não é, nos sites, as provas, para você ver, não só provas de PRF, mas provas que você acredita que podem ser similares à sua. Procure a parte de português, veja o que foi cobrado e como foi cobrado. Porque os pontos cobrados em português acabam sempre sendo os mesmos. Todas as bancas cobram crase, regência, concordância, pontuação, semântica, não é? Todas as bancas cobram, todas. Só que cada uma do seu jeitinho, uma puxa mais para cá, outra puxa mais para lá, uma cria questões mais capciosas desse assunto, a outra cobra questões mais difíceis de outro. Então, pesquisar as provas anteriores para ver isso é muito importante para você, porque traz uma segurança, entendeu? Quando você olha a sua prova, eu digo que quando o aluno abre o caderno de provas dele, ele sabe onde ele está pisando. Ele pode até errar a questão, mas ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que aquele assunto não vai fazer com que ele tropece naquilo. Então, gente, é isso, não é? Seja curioso, pegue questões de provas anteriores para resolver, para se testar, para se avaliar. Isso conta muito. Os alunos dizem assim, eu não gosto de fazer isso não, Augusta, porque quando eu erro eu fico muito chateado e aí eu fico deprimido até. Não, não é para ficar deprimido quando erra, é para pensar assim, foi bom errar essa questão ou essas questões, já sei que não estou bem nesses pontos, vou estudar mais esses pontos. Ótimo, para você aquilo funciona como um termômetro, para você ter consciência daquilo em que você precisa estudar mais ou não, não é? Então, faça isso. Leia jornais, revistas, porque muitas vezes o texto vem sobre um determinado assunto que você vem lendo bastante, então você está mais inteirado daquele assunto, isso ajuda na hora de uma interpretação também. É claro que ajuda, gente, é claro que ajuda, não é? Muito bem. Então, nós vamos começar nossa aula de hoje. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu brinco dizendo que as redes sociais hoje são, né, uma tendência irreversível e que nós temos que saber usar para o que realmente vale. E eu brinco dizendo que eu uso as redes sociais para o que presta, né, gente? Então, por exemplo, no Instagram, se você me seguir no Instagram, você vai ver muitos vídeos com dicas, resolução de questões. Muitas vezes eu pego uma questão do meu livro de questões comentadas e eu resolvo a questão. Eu faço vídeo resolvendo a questão. Muitas vezes eu faço a dica em vídeo, eu gravo uma dica num vídeo. Às vezes a dica é um texto. Então, assim, tem muitas coisas interessantes lá no Instagram, com dicas de assuntos que são muito importantes para a sua prova, para a sua banca. Claro, eu sempre procuro dicas que sejam importantes para as provas, que as bancas sempre cobrem, gostem de cobrar. Então, dê uma olhadinha. No Instagram, você me encontra assim. Deixa eu puxar a caneta. Você me encontra, Prof.
Tudo minúsculo, tudo junto. O prof abreviado. Prof. Maria Augusta, tá? No Instagram você me encontra assim. Prof. Maria Augusta. No Facebook você me encontra Maria Augusta Almeida. Maria Augusta Almeida. E aí, o que eu posto no Instagram, eu posto direto no Facebook também, os vídeos, as dicas, os textos, enfim. Muito bem, minha gente. Então, nós vamos começar nossa primeira aula hoje com um assunto muito importante, um assunto que tem caído e cai sempre, que é acentuação. Muito bem. Augusta, me disseram, eu nunca fiz um concurso, porque eu sei que, de repente, aí da outro lado da telinha, eu tenho alunos que já vêm estudando para concursos e já sabem isso. Outros começaram agora. Augusta, é a primeira turma que eu faço para um concurso e eu gostaria de saber isso assim, assim, algumas dicas. Eu sou um tanto ingênuo quanto a isso. Olha só, gente. Me disseram, Augusta, que as questões de acentuação hoje nas provas dos concursos cobram do candidato conhecimento de regras. É verdade isso? É preciso que eu saiba a regra? É verdade, gente. É preciso que você saiba a regra. Então, por exemplo, se a banca disser a você assim, as palavras bônus, ágil e vintém são acentuadas em obediência à mesma regra. Aí você, bônus tem acento circunflexo no O. Ágil tem acento agudo no A. E vintém tem acento agudo no E. Todas certas. Pois é. Só que a banca não está perguntando se as palavras estão corretamente acentuadas ou incorretamente acentuadas. A banca está dizendo que as três são acentuadas pela mesma regra. Augusta, mas aí eu tenho que saber a regra? Eu sei que bônus tem acento. Eu sei que ágil tem acento e eu sei que vintém tem acento. Agora, se são acentuadas pela mesma regra, eu não sei. Pois é. Não adianta nada você saber que as três estão corretamente acentuadas. Você precisa saber a regra. Então, gente, as bancas cobram assim. Se você não souber a regra a que essas palavras obedecem, você não faz uma questão dessa. Aliás, seria uma opção errada. Falsa. Veja, bônus tem acento porque é uma paroxítona terminada em US. Ágil tem acento porque é uma paroxítona terminada em L. Então, tanto bônus quanto ágil estão na regra das paroxítonas. Ok, a mesma regra, essas duas. Agora, vintém é oxítona terminada em en. Então, é outra regra. Então, se a banca diz que as três são acentuadas pela mesma regra, mentira. Tá bom? Então, é isso. Você precisa saber as regras. Então, eu vou ver com você logo no primeiro dia, eu gosto de falar logo desse assunto. Por quê? Para que você já tenha o material aí, acentuação. Já sei que eu preciso ir estudando esse assunto. Estudando, não, mais do que isso, decorando essas regras. Eu preciso decorar essas regras, porque se cair em prova, eu preciso saber. Verdade. Se cair em prova, você tem que saber isso. Então, você precisa saber as regras de cabeça. Então, por isso, eu já trago logo na primeira aula, para você já pegar essas regras, eu vou falar de todas. Vou explicar todas. Algumas foram alteradas pela reforma ortográfica, outras não foram, continuaram exatamente como já eram antes, e você tem que conhecer todas. Então, assistiu a aula, ouviu as explicações, pega essa listinha de regras e decore. Decore as regras, porque qualquer questão de prova que cobre acentuação vai cobrar de você o conhecimento das regras. Se você só souber acentuar, mas não souber as regras, nada feito. Você não vai gabaritar uma questão de acentuação das provas de hoje. Tá certo? Então, eu já trouxe na primeira aula para você já começar estudando isso com calma. Muito bem. Claro que, repito, eu vou mostrar a você as regras que não mudaram com a reforma, várias não mudaram, e as que mudaram com a reforma. Tá bom? Como era e como ficaram. Então, vamos lá. Vamos ao nosso material. Acentuação. Gente, aqui tem uma cedilhazinha até que saiu meio apagadinha aqui, ó. Muito bem. Regra número 1. Bom, já digo a você o seguinte. Regra número 1 não mudou.
Esta regra era exatamente assim antes da reforma. Não mudou nada. Então, olha só. Essa regra fala das oxítonas. Aliás, vamos relembrar uma coisa aqui na tela branca? Antes de eu começar. O que é uma palavra oxítona? O que é uma paroxítona? E o que é uma proparoxítona? Minha gente, oxítona é a que tem a última sílaba tônica. A última sílaba é tônica, é forte. Paroxítona é a que a penúltima sílaba é tônica. E a proparoxítona é a que tem a antepenúltima sílaba tônica. A terceira, né, de trás para frente. Tá certo? Então, a oxítona tem a última tônica. A paroxítona tem a penúltima. E a proparoxítona tem a antepenúltima. Muito bem. Dando um exemplo aqui, ó. Café é oxítona, última tônica. Lápis, paroxítona, a penúltima é que é a tônica. E proparoxítona, mágica. Veja, 1, 2, 3, ó, mágica, proparoxítona, a antepenúltima sílaba é tônica. Era preciso relembrar isso, porque quando falamos disso nas regras, muitas vezes o aluno fica em dúvida. Esqueci o que é uma oxítona, paroxítona. Muito bem. Então, vamos às regras. Repetindo a primeira regra. A primeira regra fala das oxítonas. Esta regra mudou, Augusta? Não. Ela já era exatamente assim antes da reforma, tá? Então, vamos ver lá. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a ou as, é ou és, o ou os, em e ens. Então, se a palavra tem a última sílaba tônica e ela termina em a ou as, olha aqui o exemplo, sabiás. Também, olha aqui, oxítona terminada em. Revês, oxítona terminada em eis, es. Compôs, terminada em os. Ninguém, terminada em de novo. Intervens, terminada em ens, olha aqui. Atrás, terminada em as. Até, terminada em e. Pronto, ela vai ser acentuada. Então, não mudou com a reforma, Augusta? Não mudou. Oxítonas terminadas em a ou as, é ou és, o ou os, em ou ens, vão receber acento. Já aproveito para chamar a sua atenção de uma coisa. Os verbos são acentuados em obediência às mesmas regras que as outras palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa acerta a acentuação, mas quando ela precisa acentuar uma palavra que é verbo, ela não acentua corretamente, porque ela fica achando, será que o verbo é acentuado pelas mesmas regras que as outras palavras? Claro, gente, você vai acentuar os verbos pelas mesmas regras que as outras palavras. Aqui, por exemplo, veja, revês e compôs são verbos, só que revês é oxítona terminada em es, tem acento. Compôs é oxítona terminada em os, tem acento. Entendido? Aqui, ó, ninguém não é verbo, intervens é. Vai cair na mesma regra. Oxítona terminada em ens tem acento. Tá certo? Repito, regra velha, não mudou nada com a reforma. Regra número 2. A regra que fala das paroxítonas, as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Essa regrinha é importante, hein? Ela diz o seguinte: acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, ou N, ou L, ou X, I ou IS, U ou US, ou uns, on e ons, an e ans. PS ou ditongo. Augusta, parece complicada, mas não é não. Calma que você consegue decorar. Vamos ver os exemplos. Éter, paroxítona terminada em R. Olha lá. Pólen, paroxítona terminada em N. Móvel, paroxítona terminada em L. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Bônus,
paroxítona terminada em US. Álbuns, paroxítona terminada em uns. Nêutrons, paroxítona terminada em ons. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Mídia, paroxítona terminada em ditongo. Quero chamar a sua atenção da paroxítona terminada em N de navio, como pólen. Hífen tem acento. Paroxítona terminada em N. Muita gente escreve errado essa palavra. Item e põe acento. Não tem acento. Não, não tem. Mas não é paroxítona, mas terminada em M de Maria. E a regra é clara, gente. Ó, a regra fala paroxítona terminada em N de navio. Então, item não tem acento. E itens, Augusta, também não. Paroxítona terminada em S. Nenhuma das duas tem acento. Tá certo? Então, muito cuidado, porque é paroxítona terminada em N de navio. Se for em M de Maria, não tem, gente. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. E foi uma coisa que eles passaram a cobrar até mais recentemente. Você está vendo aqui paroxítona terminada em ditongo, não é? Pois é. Quando este ditongo for um ditongo crescente, quer dizer, primeiro a semivogal e depois a vogal, você pode separar e transformar aquilo num hiato, se o ditongo for crescente. Eu vou dar exemplos. Vem com a tela branca comigo aqui, ó. Por exemplo, se eu digo assim, mídia, essa palavra mesmo que está ali. Ou então, memória. Ou então, frequência. Veja bem, paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Frequência paroxítona, perdão, aqui eu marquei errado. Paroxítona terminada em ditongo. Só que você observa que esse aqui é um ditongo crescente. Primeiro a semivogal I, depois a vogal A. Pois é, quando a paroxítona termina num ditongo crescente, aceita-se também que nós façamos isso, ó. Ou você separa assim e diz que ela é uma paroxítona terminada em ditongo, ou você pode fazer isso. Mi, di, a. Você pode separar isso aqui e aí você vai dizer que ela é uma proparoxítona. Dizemos que é uma proparoxítona eventual. Então, presta atenção, porque isso pode cair em prova. Memória. A palavra memória pode ser encaixada em duas regras. Então, memória. Paroxítona terminada em ditongo. Regra das paroxítonas. Só que esse ditongo de memória, ó, é ditongo crescente. Então, eu posso fazer isso, ó. Memória. Paroxítona terminada em ditongo. Ou memória. Ó, tá vendo? Eu posso separar isso aqui e digo que ela é proparoxítona. Uma proparoxítona eventual. Veja a frequência. Eu posso separar assim. Frequência. Ou então, frequência. Porque é um ditongo crescente. Tá certo? Então, fique atento a isso, porque a banca pode cobrar, inclusive já cobrou em prova, se não me engano, numa prova de CESP, de certo e errado, a palavra era exatamente memória, e ela falava disso. Muito bem. Vamos, então, regra número 3. Essa é a mais fácil, eu digo que a criança aprende essa regra e nunca esquece, não é, gente? Acentuam-se todas as proparoxítonas. Acentuam-se todas as proparoxítonas. É proparoxítona, é acentuada. Então, página, acentuada. Tímido, acentuada. Médico, acentuada. Trânsito, acentuada. Córrego, acentuada. Pedíssemos, 1, 2, 3, acentuada. Lâmpada, acentuada. Então, todas aqui são proparoxítonas, todas recebem acento. Augusta, já falamos da regra 1, da regra 2, essa já é a regra 3. Mudou com a reforma? Não, antiga. Não mudou absolutamente nada. É proparoxítona?
é acentuada. Tá certo? Muito bem. Regra número 4 também não mudou com a reforma, gente. Olha só, às vezes os alunos conversando comigo dizem assim, Augusta, eu estou muito mal em acentuação, nas provas, mas é porque essa reforma acabou comigo. Aí eu digo assim, por exemplo, a palavra, sei lá, até, tem acento. Qual a regra? Oxítona terminada em E. Ai, meu Deus, está vendo? Essa reforma acabou comigo. Não. Até sempre teve acento. A regra das oxítonas sempre falou a mesma coisa. Oxítonas terminadas em as, es, os, em e ens recebem acento. A reforma não mexeu com essa regra. Então, se você não sabia a regra do até, não põe a culpa na reforma, não é, gente? Eu brinco com os alunos. Não vem me dizer que a culpa é a reforma. Essa regra é velha. Se você não sabia, você já não sabia antes da reforma. Tá certo? Muito bem. Então, essa número 4 fala dos monossílabos tônicos. Primeiro, vamos lembrar o que é um monossílabo tônico. Monossílabo já está dizendo uma sílaba só. Palavra que só tem uma sílaba. Muito bem. E tônico, forte. Mas existe monossílabo, então, que não seja forte? Existe. Quer ver? Vem comigo aqui. Se eu escrevo isso, ó. D... o livro de penal a ela. Dê o livro de penal. Dê o livro de penal. Observa que isso aqui é monossílabo, isso aqui é monossílabo. Uma sílaba só. Dê o livro de penal. Dê o livro de penal. Você observa que o primeiro é monossílabo e forte, não é? Pois é, e o segundo é monossílabo, mas é átono, é fraco. Não tem acento. O primeiro tem. Monossílabo tônico terminado em E. Esse é monossílabo, mas é átono. O que quer dizer átono, Augusta? Fraco. Esse aqui é tônico. Que quer dizer forte. Esse é fraco. O fraco não tem acento. O forte, terminado em A, E, O, tem acento. Vou puxar outra tela para mostrar outras coisas a vocês. Veja aqui. Essas palavrinhas que eu vou colocar aqui. Paz, paz, vez, nós. Qual a forma de falar? Idêntica? É idêntica. Veja, a primeira. As pás do bolo estão sobre a mesa. A paz mundial é o meu desejo. As pás do bolo, a paz mundial. As pás do bolo e a paz mundial. Quando eu falo, qual é a diferença? Nenhuma. A tonicidade, a força que eu emito é a mesma. Muito bem. Só que um é monossílabo tônico, o outro também é monossílabo tônico. Por que só um recebe acento? Porque a regra é clara. Eu só acentuo o monossílabo tônico terminado em A ou AS. Volta aqui para você ver a regra. Ó. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A ou AS, E ou ES e O ou OS. Então aqui, ó, veja. Paz tem acento porque é monossílabo tônico terminado em AS. Esse aqui também é monossílabo tônico, só que termina em Z, não tem acento. Tu vês o filme pela primeira vez. Tu vês pela primeira vez. Os dois são monossílabos tônicos, só que um termina em S, recebe acento. O que termina em Z não recebe. Então esse tem acento e esse não tem. Nós colocamos a nós no doce. Nós colocamos a nós no doce. Monossílabos tônicos, os dois. Só que um termina em OS, o outro termina em OZ. O que termina em Z não recebe acento. Então, esse recebe acento e esse não. Então, minha gente, a regra é fácil. Monossílabo, forte, quer dizer, monossílabo tônico, se terminar em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS, vai ter acento. Se terminar em AZ, EZ, OZ, não tem acento. É monossílabo tônico também, nós, vez, não é? Só que se terminar em Z, não tem acento. Acabou a história do acento. Então vamos ver os exemplos? Sós, nós, vez, lá, paz, nó, prós. Veja que todos são monossílabos tônicos. Esse terminado em OS, OS, ES, A, AS, O, OS, enfim. Se terminar em Z, como este,
como este, como este. Ah, quer ver dois que já caíram em prova? Traz e traz. Traz do verbo trazer. Ele traz o livro. É monossílabo, é tônico, mas termina em Z. Agora, deixei o livro na parte de trás da mochila. Aí é monossílabo tônico, terminado em AS. Esse tem. Esse aqui que termina em Z, não tem. Tá certo, gente? Então, é mais fácil do que parece. Você tem que decorar as regras. Aí, de repente, você está aí perguntando, peraí, regra 1, regra 2, regra 3 e regra 4. Nada mudou com a reforma aqui. Isso aqui tudo era regra velha. Essa do monossílabo, tudo igual. Tá bom? Até o próximo bloco. Muito bem, minha gente. Agora vamos continuar falando de acentuação. Vamos falar da regra 5, que é a regra que fala, vejam, dos ditongos abertos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esta regra sofreu alteração com a reforma. Esta sofreu uma alteração radical. Acho que foi até a regra que deu mais trabalho às pessoas, até as pessoas se adaptarem, decorarem a regra e tal, e se acostumarem a usá-la. Deixa eu explicar primeiro, depois eu leio com você. A regra antiga era o seguinte: sempre que você encontrasse os ditongos abertos, ei, és, oi, ois, el, els, numa palavra, ou oi, oei, oel, numa palavra, você tinha que colocar acento. Onde quer que este ditongo estivesse na palavra, tinha que colocar acento. Muito bem. E o que mudou, Augusta? O que mudou foi o seguinte: agora, as palavras, esses ditongos, continuam recebendo acento, com uma condição: que eles estejam lá no fim, na sílaba tônica de uma oxítona. Como é que é, Augusta? Para esses ditongos continuarem recebendo acento, é preciso que eles estejam lá no final, na oxítona, assim, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Acentuam-se os ditongos abertos ei, és, oi, ois, el, els, quando na sílaba tônica de uma oxítona, quer dizer, a palavra é oxítona e lá na sílaba tônica da oxítona eu encontro o oi, ois, ei, és, el, muito bem. Ou então, num monossílabo. Ah, se tiver no monossílabo também tem acento. Tem, veja. Carretéis. Olha aqui o ditongo aberto és. Está na sílaba tônica de uma oxítona. Já tinha acento e continua tendo. Troféu. Olha aqui. Sílaba tônica de uma oxítona. Lençóis. Sílaba tônica de uma oxítona. Papéis. Sílaba tônica de uma oxítona. Destrói. Sílaba tônica de uma oxítona. Sóis. Monossílabo tônico. Véu, o véu da noiva, ó, monossílabo tônico, já tinha acento e continuam tendo. O que mudou então, Augusta? O que mudou foi, quando esses ditongos abertos estiverem na tônica de uma paroxítona, por exemplo, ó, assembleia, assembleia, tá vendo aqui, ó? Tá na tônica de uma paroxítona, não tem mais acento. Ideia, olha aqui. Tônica de uma paroxítona. Boia, olha aqui. Tônica de uma paroxítona. Joia, tônica de uma paroxítona. Apneia, ó. Olha aqui, tônica de uma paroxítona. Aí não tem mais acento. Então, guarda logo. Esses ditongos abertos só continuarão recebendo o acento se estiverem lá no fim de uma oxítona. Papéis, carretéis, pastéis, coronéis, anzóis, lençóis, herói. Continua tendo acento. Troféu, chapéu, ou então no monossílabo, o céu, o véu. Agora, se esses ditongos abertos estiverem na sílaba tônica de uma paroxítona, assembleia, apneia, joia, boia, não tem mais acento. Isso aí realmente mudou com a reforma e você precisa decorar. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Ó, aí eu pus, atenção,
quando esses ditongos abertos estão na sílaba tônica de uma paroxítona, não mais apresentarão acento. Veja, ideia, apoio, joia, apneia, assembleia, boia e por aí vai. Um exemplo bem legal de ver a diferença é esse aqui. Herói, ditongo aberto oi na tônica da oxítona, tem acento. Agora, heróico, o ditongo aberto oi está aqui, mas na tônica de uma paroxítona, não tem mais acento. Muito bem. Agora a regra número 6. Vamos lá. Esta regra, deixa eu explicar com bastante calma, porque tem um problema que eu sempre digo aos meus alunos que é fato. Esta regra, na verdade, ela já era desconhecida pela maioria das pessoas. Como assim? As pessoas não conheciam essa regra direito até antes da reforma. Porque açaí tem acento? Aí o aluno dizia, tem, açaí tem acento agudo no i. Ai, mas por quê? Ué, porque é açaí. Não, gente, não é porque é açaí que tem acento. Existe a regra, que é essa aqui. É a regra do hiato, do i e do u. Como assim, Augusta? Esta regra, gente, ela só fala dessas duas letrinhas, do i e do u. Eu vou para a tela branca explicar primeiro, depois eu leio aqui com vocês. Então, de cara, você já guarda o seguinte, logo de início, que esta regra só envolve o i e o u. Por isso que ela é conhecida como a regra do hiato, do i e do u. Só que existe uma coisa importante. Para que o i, o u, na palavra, receba o acento, é preciso que se cumpram 3 condições nessa palavra. Como assim, Augusta? 3 condições. Eu vou mostrar na tela branca. Vem comigo aqui, ó. Regra do hiato. Envolvendo o i e o u. As 3 condições são essas. Primeira condição. Aquele i, aquele u tem que ser tônico. O que quer dizer tônico? Forte. Muito bem. Segunda condição. Ele tem que formar um hiato com a vogal anterior a ele. Muito bem. Terceira condição. Ele tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S. Somente de S. Seguido de S, só de S, tá? Então, Augusta, vamos lá. Então, quando eu encontro aquele i, aquele u na palavra, para eu saber se aquele i ou aquele u vai receber acento, eu preciso ver se a palavra cumpre, segue essas 3 condições? Exatamente. Vou pegar até a palavra açaí. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Açaí. Esse i é tônico? É forte. Ele forma um hiato com a vogal anterior a ele. Olha aqui o hiato, ó. O que é hiato mesmo, Augusta? Aquele A está ao lado do I. Só que quando você separa as sílabas, vai um para cada sílaba. Isso é um hiato. Então, ele está formando um hiato com a vogal anterior a ele. No caso, A, está. Então, a segunda condição já cumpriu. Ele está sozinho na sílaba? Está. Olha aqui. Então, a palavra cumpriu as 3 condições. E aí? E aí que eu preciso colocar o acento nesse I. Pronto. As 3 condições foram cumpridas, o acento é obrigatório. Vou para a tela branca mostrar outros exemplos para você. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. Baú. Caju. Peraí. Faísca. Juiz. Juízes. Egoísmo, moído, cair, passado, porque pode ser cair no presente, mas eu quero passado. Vamos ver. Saúde. Vamos vendo as condições. Esse U é tônico? É. Forma um hiato com a vogal anterior a ele? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim, tem acento.
Baú, esse U é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Acento nele. Caju, esse U é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Não. Está sozinho na sílaba ou seguido de S? Também não. Ele está formando uma sílaba com J. Então, caju não tem acento. Não cumpriu as condições. Faísca, esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Não, mas está seguido de S. Então, acento nele. Juiz, esse I é tônico? É. Forma hiato? Forma. Está sozinho ou seguido de S? Não, não está sozinho nem seguido de S, está seguido de Z. Então, juiz não tem acento. Juízes, esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Então, juízes tem acento. Isso já caiu em prova. Por que que juiz não tem acento e o plural juízes tem? Porque juiz não cai na regra. Juízes cai. Raiz e raízes também, mesma coisa. Egoísmo. Egoísmo. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Não. Está seguido de S. Então, valeu. Moído. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Sim. Valeu. Cair. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Sim. Então tem acento. Se eu digo assim, ó, sairmos. Esse I é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Não. Está seguido de S? Também não. Está seguido de R? Então, sairmos não tem acento. Então, você vê que a regra não é tão difícil assim, não é? Não é. Agora, temos uma exceção quando tudo isso se cumpre, só que ele vem seguido de NH. A exceção é vir seguido de NH. Rainha. Esse I é tônico, veja, ele faz hiato com a vogal anterior e está sozinho na sílaba. Cumpriu as 3 condições. Pois é, mas está seguido de NH. Não tem acento, é uma exceção. Moinho, também não, seguido de NH. Bainha, também não, seguido de NH. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Acentua-se o I e o U quando tônicos, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou seguidos de S e tão somente de S. Muito bem? Quando seguidos de NH, não recebem acento. Vou até colocar aqui os exemplos. Ó. Rainha, ó, seguido de NH. Bainha, seguido de NH. Ó. Moinho, seguido de NH. Veja, muito bem. Agora eu dei os exemplos. Saída, moído, prejuízo, cairmos, faísca, saúde, baú, caju, caindo, moinho, bainha, egoísta. Dê uma olhada aqui. Aqui, ó, seguido de R, tá vendo? Não tem acento. Aqui, formando sílaba com J, não tem acento. Aqui, formando sílaba com N, não tem acento. Esses dois, ó, seguidos de NH, não tem acento. Deu para entender? Muito bem. Agora, uma coisa que mudou com a reforma, eu vou mostrar a você, não tem caído em prova, até porque é um pouco polêmica essa história. A reforma ainda enfrenta polêmica até hoje, né, gente? Há regiões de Portugal, por exemplo, que não aceitaram até hoje essa reforma, enfim. Então, olha só. Antes da reforma, a palavra feiura tinha acento no U. Agora não tem mais. Existe até uma lógica para isso. Vem comigo ver aqui, ó. Feiura. Esse U é tônico? É. Ele está sozinho na sílaba? Está. Mas ele faz hiato com a vogal anterior? Observa que o que eu tenho na sílaba anterior é um ditongo. Não é uma vogal sozinha. Então, quando essa vogal é tônica, está sozinha na sílaba, mas ela faz um hiato com o ditongo anterior. O que tenho na sílaba anterior não é uma vogal, é um ditongo. Não existe mais o acento. Então, feiura não tem mais acento. Por exemplo, baiuca. Veja. Baiuca.
Ele é tônico, está sozinho, mas olha o que ele tem na sílaba anterior, um ditongo. Então, baiuca não tem mais acento. Isso aqui só não acontece quando acontece isso lá na oxítona. Por exemplo, ó, Piauí. Esse é tônico, está sozinho, acontece a mesma coisa aqui. Mas como ele está na oxítona, mantém-se o acento. Então, Piauí continua tendo acento. Mas as bancas têm até evitado cobrar isso, porque é uma polêmica só quanto a isso, gente. Mas, assim, você precisa saber, é o básico da regra do I e do U. Para receber acento, ele tem que ser tônico, formar hiato com a vogal anterior, estar sozinho na sílaba ou seguido de S. Se for seguido de NH, já não tem. Tá certo? Muito bem. Então, vamos voltar lá. Agora vamos falar de uma regra que a reforma também mudou. Sempre que nós encontrávamos numa palavra o hiato ou então em, né? Eu digo que é a dobradinha do O e a dobradinha do E. Eu colocava acento no primeiro O e no primeiro E. Assim, veja. Enjoo. Olha lá, dobradinha do O. Era assim. Magoo, ó. Era assim. Abençoo. Era assim, não é? Pois bem, esse acento não existe mais. Esse acento não existe mais. Não existe mais esse acento. E a outra da dobradinha do E. Eles leem, eles creem, eles veem. Então, ó, dobradinha do E, tinha acento no primeiro E. Lembra disso? O que aconteceu? Esse acento também não existe mais. Então, guarda. Todas as palavras que apresentarem a dobradinha do O e a dobradinha do E, leem, veem, creem, enjoo, magoo, abençoo, perdoo e por aí vai, não tem mais acento. Tá certo, minha gente? Então, muito cuidado. Aliás, Augusta, me perguntam assim, Augusta, você sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade para saber quais são os verbos que têm esse E dobrado? Vamos lá, vamos ver agora. Olha aqui. Põe assim, atenção. Esse E aparece nos verbos crer, dar, ler e ver. Veja que eu escrevo assim, eles creem em Deus, que eles deem atenção aos filhos, eles leem os textos e eles veem o filme. Então, ó, dobradinha do E nesses verbos. Aliás, nesses e nos derivados deles também. Claro, se você vai escrever descrer, descrer é derivado do crer. Então, eles descreem, com dois E's. Rever, rever é derivado do ver. Então, eles reveem a matéria, com dois E's também e sem acento. Sempre que aparecer a dobradinha do E e a dobradinha do O, não temos mais acento. Foi uma regra que mudou também. E a outra regra, gente, olha aqui. Os hiatos em e o não recebem mais acento. Não recebem. E a outra regra importante é essa aqui. Não temos mais o trema. Aqueles dois pontinhos, né, sobre o U nos grupos G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I, não recebem mais o trema. Então, vamos lá, ó. Atenção. Então, o trema não existe mais. Então, por exemplo, frequente. Antigamente tinha o trema aqui, não tinha? Pois é, não existe mais. Aguentar. Tinha trema, não existe mais. Tranquilo. Tinha trema, não existe mais. Linguiça. Tinha trema no U, não existe mais. Consequência, tinha trema no U, não existe mais. Então, esse trema nos grupos G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-E e Q-U-I não existe mais. Tá certo?
Nenhuma palavra da língua portuguesa. Nenhuma, gente. Sem exceções. Não há exceções para isso. A palavra é uma palavra da língua portuguesa, com aquele grupo GUE, GUI, QUE, QUI, que tinha trema. Não tem mais. Só digo uma coisa, cuidado com o seu sobrenome. Se o seu sobrenome é estrangeiro, eu já recebi mensagem de aluno perguntando isso. Augusto, meu sobrenome é estrangeiro, é do alemão, Miller, por exemplo. Meu nome é esse, Augusta. Miller. Então, tira o trema? Não, claro que não. Você vai continuar colocando trema no seu sobrenome. Por quê? Porque a regra da retirada do trema só vale para as palavras da língua portuguesa. Então, repito, se o seu sobrenome é um sobrenome estrangeiro, continue colocando o trema no seu sobrenome. Tá certo? Muito bem. Então, aqui está. Não temos mais o trema. Agora, minha gente, eu quero falar de uma regrinha de acentuação importante que pega muitos alunos, sabia? É uma coisa boba, mas é bobo, tudo é bobo quando nós sabemos. Quando nós não sabemos, não é bobo. Por exemplo, essa regra fala do verbo ter e do verbo vir. Vamos dar uma olhada? Verbo ter e verbo vir. O verbo ter, gente, ele só tem acento no plural. Eles têm. No singular, não temos o acento. Ele tem um carro. É singular, não tem acento. Eles têm um carro. É plural? Tem acento. Muito bem. O mesmo acontece com o verbo vir. Ele vem de longe, no singular, sem acento. Eles vêm de longe. É plural? Tem acento. Então, guarda. Ter e vir. No singular, ele tem, ele vem, sem acento. No plural, eles têm, eles vêm, com acento. Agora, quando eu estou falando de um derivado do ter ou de um derivado do vir. O que é derivado? É o verbo que deriva daquele verbo ter, deriva do verbo vir. Exemplo, abster, conter, deter, reter, manter, obter, são derivados do ter. Derivados do vir. Convir, provir, desavir, intervir, são derivados do vir. Muito bem. O que acontece com esses verbos? Derivados do ter e derivados do vir. A regra me diz o seguinte: quando esses verbos forem oxítonos terminados em "em", detém, mantém, contém, provém, intervém, o que acontece? No singular, o acento é agudo. E se eles estiverem no plural, o acento é circunflexo. Vou repetir. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. Então, vamos ver aqui, ó. Vejam aqui, obter é filhote do ter, tá vendo? Ele obtém, é singular, acento agudo. Eles obtêm, no plural, acento circunflexo. Vou repetir. Ele obtém, no singular, acento agudo. Eles obtêm, no plural, circunflexo. Muito bem, ó. Derivado do vir agora. Ele intervém e eles intervêm. Veja, oxítono terminado em "em" e oxítono terminado em "em". Eles caem na regra das oxítonas terminadas em "em". Só que quando esse verbo, quando essa palavra terminada em "em" for verbo, se for singular, acento agudo. Se for plural, acento circunflexo. Bem legal isso? Augusta, mas como a banca pode me cobrar? Eu mostro agora. Se ela dá essa frase aqui para você, veja. Convém atitudes sensatas. Eu pergunto a você, essa frase está certa ou está errada? Aí você olha, 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 convém atitudes sensatas. Está certo, né, Augusta? Não, não está. O verbo não tem que concordar com o sujeito da frase? Muito bem. Qual é o sujeito dessa frase? Faça a pergunta ao verbo. O que convém? E a resposta é atitudes sensatas. Atitudes sensatas é o sujeito. Atitudes sensatas convém. Se o sujeito está no plural, como tem que ficar o verbo? No plural. Então, se isso aqui é plural, esse acento tem que ser circunflexo. Deu para entender? Então, guarda, se o verbo, se a palavra oxítona terminada em "em" for um verbo, liga o alerta. Se está no singular, acento agudo. Se está no plural, acento circunflexo.
Vou até aproveitar para mostrar uma outra coisa a você muito importante. Se a frase fosse essa: convém que eles cheguem cedo. Convém que eles cheguem cedo. Na frase de cima, você observa, olha bem, convém atitudes sensatas. Deixa eu falar dela com você. Quando eu digo convém atitudes sensatas, você observa que nós só temos uma oração aí. Augusto, eu não sei isso, eu não sei contar orações. Calma. Basicamente, você conta as orações, olha bem, basicamente, você conta as orações pelo número de verbos. Você conta as orações pelo número de verbos. Então, eu tenho um verbo aqui, então aqui eu só tenho uma oração. Ok. Descobri que o sujeito dela era atitudes sensatas. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa ficar no plural. Por isso, o acento tem que ser circunflexo. Agora, vamos para a frase de baixo. Convém que eles cheguem cedo. Observa que eu tenho dois verbos aí, este e este. Então, eu tenho duas orações. Convém é a primeira, que eles cheguem cedo é a segunda. Muito bem. Vamos descobrir quem é o sujeito da primeira? Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que convém? O que convém? A resposta é que eles cheguem cedo. Que eles cheguem cedo convém. O que você quer dizer, Augusta? Calma. Eu quero dizer uma coisa importantíssima. A segunda oração aí é sujeito da primeira. A segunda oração é sujeito da primeira. Ah, a segunda é sujeito da primeira. Quando uma oração vem aqui, ó, tete a tete comigo, é muito importante isso. Quando uma oração é sujeito da outra, quando uma oração é sujeito da outra, esse verbo da outra, lá da principal, como a gente chama, fica obrigatoriamente no singular. Vou repetir. Quando você lê a frase, você percebe que uma oração é sujeito da outra. Na frase de cima, o sujeito do convém é atitudes sensatas. Se o sujeito é atitudes, está no plural, o verbo precisa ficar no plural, portanto, acento circunflexo. Na de baixo, você vê que você tem dois verbos, o convém e o cheguem. Então, se eu tenho dois verbos ali, eu tenho duas orações. Vou até colocar aqui, ó, duas orações. E aí você percebe que a segunda oração é sujeito da primeira. Que a segunda é sujeito da primeira. Gente, faz a pergunta ao verbo. O que convém? Que eles cheguem cedo. A segunda é sujeito da primeira? É. Então, como tem que ficar o verbo da primeira? Sempre no singular. Se é singular, como tem que ser o acento desse convém aqui? Agudo. Olha que legal isso. Aí a banca vai e dá essa frase assim para você. Convém que eles cheguem cedo. Aqui está o erro. Esta oração aqui é sujeito desta. Então, o verbo só pode ficar no singular. Isso cai muito e pega muito. O aluno erra isso achando fácil. Nossa, mas é plural, tem que ser acento circunflexo. Não. Quando uma oração é sujeito da outra, quando uma oração é sujeito da outra, este verbo da outra, que nós chamamos de principal, só pode ficar no singular. Portanto, acento agudo no caso. Tá certo? Então, se a banca numa prova dá essa frase a você, convém que eles cheguem cedo, com o convém com acento circunflexo, aqui está o erro. O certo é isso. Deu para entender, minha gente? Então, parece uma besteira, não parece? Mas é muito importante isso aqui. Vou até mostrar outra frase para você. Olha aqui, vou mostrar outra frase. Não, não é aqui que eu quero, não. É aqui. Urgem decisões céleres. Decisões céleres urgem. Decisões céleres é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa ficar no plural. Urgem. Agora eu vou mudar a frase. Urgem que eles tomem decisões céleres.
E aí a frase está errada. Por quê? Vejam que eu tenho verbo aqui e verbo aqui. Então, eu tenho 2 verbos, aqui eu tenho 2 orações. Na de cima eu tinha uma oração só, o sujeito é decisões, o verbo ficou no plural. Agora, aqui eu tenho 2 orações. Urgem é uma, que eles tomem decisões céleres é outra. Muito bem. Aí eu faço a pergunta, o que urge? O que urge? Que eles tomem decisões céleres. A segunda oração é sujeito da primeira? É. Então, quando uma oração é sujeito da outra, esse verbo da outra, que a gente chama de oração principal, só pode ficar no singular. Então, qual é o erro aqui? É esse plural. O certo é urge que eles tomem decisões céleres. Urge que eles tomem decisões céleres. Obrigatoriamente, verbo no singular. Então, minha gente, tudo é fácil quando nós sabemos. Então, cuidado com isso, com essa história daquele verbo não poder ficar no plural. E muitas vezes, quando envolve o acento, né? O verbo vem com acento circunflexo, você acha que está certo. Pode estar, pode não estar. Se o sujeito daquele verbo for uma oração inteira, ele não pode ficar no plural. Então, tem que ser o acento agudo, né? Tá bom, minha gente?